Bem, então a gente vai começar a falar um pouco sobre o Python, que é a linguagem de programação que a gente vai utilizar para escrever os nossos programinhas, certo? Então vamos começar a desenvolver o assunto. Bem, eu tenho me baseado no livro do professor Raul, e você pode utilizar qualquer livro, qualquer e-book. No canal de programação Python, já venho deixando alguns links para vocês, como instalar o Python, sobre os ambientes de desenvolvimento. Então, você já pode entrar no canal de programação em Python para você já começar a se inteirar do assunto. Então, hoje a gente vai ver um pouco o porquê aprender a programar, sobre o que significa programar um computador, linguagens de programação, a história do Python e como obter um ambiente de programação Python. E aí a gente, ao longo da aula, a gente vai tentar começar o nosso primeiro programinha. Então, ao longo da aula eu vou mostrando para vocês, eu deixei tanto lá no canal como aqui no chat, para quem está com notebook, você pode baixar o Python ou baixar um ambiente de desenvolvimento. Eu deixei os links para vocês. Quem estiver no celular pode usar o Google Colab, que os monitores gostam muito de utilizar, ou qualquer ambiente que você possa programar de forma online, tá? O importante sempre é você salvar os seus arquivos e para você poder depois estudar, né, e fazer o seu desenvolvimento, tá? Bem, então, por que a gente aprende a programar? Primeiro, bem, nós estamos num curso de engenharia, né? Então, para nós que fazemos engenharia, programar, a gente compreende um pouco, né, do universo da tecnologia que nos cerca, né? Porque, de forma bem intuitiva, né, a gente já conhece o celular, como eu já falei para vocês, e a gente amanhece, a gente liga o celular, coloca para despertar, mas muitas vezes nós não sabemos como funciona. Então, quando nós aprendemos na escola biologia, ciências, matemática, por que a gente aprende? Quando nós estamos lá no ensino fundamental, no ensino médio, nós aprendemos toda essa gama de disciplina para que nós possamos compreender um pouco do universo que nos cerca. Na verdade, a própria programação, ela hoje já deveria ser uma disciplina obrigatória do ensino fundamental e médio. E em alguns países da Europa já é, né? E no futuro vai ser, porque hoje tudo é programação. Eu olhando o livro do meu filho do 6º ano do Fundamental 1, tem um capítulo de matemática que fala só sobre fluxogramas, inclusive tem até os algoritmos, que são eventos do dia a dia. E aí o que significa o losango, cada uma daquelas representações geométricas. Então, assim, o futuro é esse. E quando nós estudamos engenharia, por que a gente estuda programação? Para que a gente possa melhorar programas, criar aplicativos para a nossa área, por exemplo. Então, assim, pessoal, não adianta, né, nós acharmos o seguinte, que nós vamos assistir 1 hora de aula, né, durante a semana, e que nós vamos aprender a programar nessa aula. Você aprende a programar sozinho, isso é como aprender a andar de bicicleta, né? Então, se você sabe andar de bicicleta ou sabe dirigir um carro, você nota o seguinte, que você pode até fazer umas aulas teóricas, né? Mas se você não colocar a mão na massa, se você, por exemplo, você vai andar de bicicleta, se você não realmente sentar numa bicicleta, começar a andar, vai cair no início, não vai andar direito, vai parar muito, se você não fizer isso e não praticar, você não vai aprender. E se aprender, aprender durante uma semana e ficar sem praticar, vai esquecer. Quando voltar, vai tentar ali, mas vai esquecer. A mesma coisa quando você aprende a dirigir. Você faz um curso, mas se você não, você vai ficando melhor à medida que você vai
praticando. A programação é isso, escrever algoritmo é isso. Se você não praticar sozinho, essas aulas não vão resolver, o que vai acontecer é o seguinte: você vai chegar no final do período, vai passar com qualquer nota, né? Mas dizer que você saiu da matéria e sabe programar, isso aí não vai acontecer. Então depende 30% de alguém te falar alguma coisa e 70% de você. Às vezes, 100% de você. Por quê? Porque muita gente aprende a programar sozinho, né? Então, lendo livro e programando, tá? Então, quando você escreve um programa, você está resolvendo um quebra-cabeça. Você tem um problema que você tem que resolver e você tem que resolver, você tem que colocar uma série de passos para resolver aquele problema. Então, a programação ela pode ser aplicada a qualquer atividade, né? Então, não é só fazer um programinha no Python. A programação ela é o nosso dia a dia. Então, ela pode ser aplicada à arte, à ciência, filosofia, entretenimento e tudo que a gente vê hoje, né? A gente tem a tecnologia envolvida, tá? Espera aí, só um minuto. Então, como eu falei para vocês, por que a gente aprende a programar, né? A gente aprende a programar para conhecer o mundo que nos cerca e nós, dentro da engenharia, a gente evolui um pouco mais, né? Porque alguns engenheiros vão se dedicar especificamente a essa área. E aprender a programar é praticar a programação. Então, se você tem uma aula hoje de programação, você tem que, pelo menos, né, além dessas aulas, treinar 1 hora e meia por semana a programação. É sentar. Agora, né, quando eu estava ensinando algoritmo, você tinha muito que ficar escrevendo algoritmo para você organizar o seu raciocínio lógico. E agora que você organizou seu raciocínio lógico, você vai instalar o Python e a partir de hoje já vai começar a programar no Python. E tem que ser o dia a dia, tem que realmente treinar, tá? Porque senão vai ficando cada dia mais complexo para você desenvolver algum programa, tá? E o que significa programar? A gente já vem falando isso, né? Mas a gente vai repetir aqui, que é fornecer à máquina um conjunto de instruções que indica o que você quer que essa máquina faça. Então, a gente vai ter o que? A entrada de dados, né? Que é a leitura de dados, que pode ser a partir de um arquivo. Teremos o processamento, né? Através de comandos, você pode ter estruturas de seleção, repetição, e a saída de dados, que pode ser numa impressora, pode ser na tela do seu computador, pode ser num arquivo que você vai escolher. E assim, programar um computador é diferente do que você faz no seu dia a dia, né? Então, por exemplo, se você se você, por exemplo, chega com um amigo e fala assim: olá, tudo bem com você? Se eu escrever isso aqui, todos vocês vão saber que isso aqui é olá, tudo bem com você? Mesmo que esse TD e esse VC não façam parte da língua portuguesa. Então, são palavras que não existem na nossa língua, mesmo assim você entende. Mas, por exemplo, se o computador ele recebe o comando print, né? A tua linguagem de programação, e você escreve print, ou então print, ou então qualquer outra coisa, o computador não vai entender. Então, programar uma máquina é diferente. Eu lembro que alguém da sala perguntou, fez o seguinte comentário: professora, eu fui escrever no Visual G, eu coloquei de uma forma a declaração de variáveis e não aceitou, e depois eu coloquei da outra forma e aceitou. Por quê? Porque o Visual G é um pseudocódigo, é uma pseudolinguagem. Você não pode escrever do seu jeito, você tem que escrever
conforme as regras daquele programa. Então, para isso, vocês têm que ler os manuais, tem o help, tem manuais na internet, os e-books, livros, todos possuem a forma correta de escrever os comandos. E isso vai mudando, pessoal. Se vocês olharem, eu estava olhando hoje, por exemplo, no meu slide do semestre passado, sobre a forma de executar no Python, e que esse semestre já mudou, entendeu? Então, a forma de executar em alguns ambientes de desenvolvimento. Então, às vezes um comando tem uma forma de escrever agora em 2020, e em 2021 o comando é alterado. E aí, às vezes, você vai tentar usar o mesmo comando que você usou no ano anterior, só que já alterou. Então, a programação é algo dinâmico, ela vai mudando a todo tempo. Quem trabalha com isso tem que estar se atualizando todo dia. Se você parar um pouquinho, já muda uma série de coisas, tá? Então, a gente vai utilizar aqui as estruturas de seleção, né? Por exemplo, se a gente quer saber fazer um algoritmo para saber se um aluno foi aprovado, o que eu tenho que ter como entrada? A média final do aluno, é a entrada de dados. Por exemplo, se a média for maior ou igual a 7, informe como saída que o aluno foi aprovado, se não, como saída que o aluno foi reprovado. Então, sempre nas estruturas de seleção, nós vamos ter aqui uma estrutura de decisão e nós vamos ter 2 caminhos a seguir. E esses caminhos podem ter outras bifurcações, que são outras estruturas de decisão dentro dele. A gente já viu isso quando a gente estava estudando a parte de lógica, tá? Então, tudo isso a gente vai fazer aqui. Estrutura de repetição também, a estrutura de repetição, por exemplo, um algoritmo para monitorar a febre de um paciente. Então, a gente vai verificar a temperatura. Enquanto a temperatura não for febre, aguarde 30 minutos, verifique novamente e ative o alarme de febre. Então, a estrutura de repetição também, que é um laço ou loop, né? Nós vamos usar aqui também e a gente vai mostrar as regras de sintaxe para isso, tá? Bem, então, repetindo o que a gente já falou lá atrás, os programas são escritos em linguagem formal, cada letra e cada sinal matemático ou de pontuação tem um significado muito preciso, tá? Você não pode escrever como você está escrevendo no seu caderno, você tem que seguir as regras de sintaxe do programa. Se você mudar qualquer um desses sinais ou palavras, ou você vai mudar o sentido do programa, ou simplesmente na hora que você pedir para ele ser executado, ele não será executado. Então, vai ter um erro aí, tá? Então, história da linguagem Python, que é a linguagem que a gente vai aprender. Muita gente chama de Python, mas não é Python, é Python mesmo, porque o Python é aquela cobra, né? Então, às vezes a pessoa olha esse nome e acha que é o nome da cobra, né? Mas não é. Na verdade, quem criou foi o Guido aqui, na Holanda. Como foi que ele criou essa linguagem? Ele é da área de computação, né? Então, essa linguagem começou a surgir em 91, mas ela ainda não era muito usada. Ela está sendo muito usada na geração de vocês, né? Porque a maioria desses aplicativos famosos, organizações estão usando YouTube, Google, a Disney já usou, várias organizações utilizam o Python hoje, por ele ser, primeiro, uma linguagem aberta. Eu não preciso, uma linguagem aberta, é uma linguagem colaborativa, onde você tem pesquisadores colaborando dentro da linguagem no mundo todo, tá? Então, ele criou com qual objetivo? O objetivo dele foi o seguinte, ele participava de um projeto de uma linguagem antiga chamada ABC, né? E a gente sabe que em todas as áreas a programação hoje ela é aplicada, então na engenharia, na medicina, na administração, e ele queria uma linguagem onde o engenheiro, o administrador, o médico pudesse programar, uma linguagem que fosse simples, né? Porque a linguagem que era ensinada para esse tipo de público, na década de 60, 70 e 80, passou a ser o BASIC.
Só que o Basic ele também começou a ficar muito complexo, com vários trechos da sua programação em linguagem de baixo nível. E a linguagem de baixo nível, ela realmente ela é muito mais complexa, né? Então, quem utiliza essas linguagens são pessoas altamente especializadas. Então, esse projeto do Python foi pensado no final da ali na década de 80, indo para o final, e o objetivo era simplificar o processo de programação. Por exemplo, quando eu ensinei algoritmos para vocês, a gente foi declarar uma lista, que é um vetor, né? A gente colocava o tamanho dele, né? Declarava o tamanho dele. Aqui em Python eu não preciso declarar, eu posso simplesmente ter uma lista dinâmica, onde eu vou colocando, eu quero montar aqui uma lista de nomes. Eu não preciso declarar que tem 20 nomes ali. Eu posso simplesmente colocar os nomes, se for aparecendo mais gente, eu vou adicionando. E a declaração de variáveis, ela ficou mais simples, os comandos também simples. Claro, é tudo em inglês, né? Que é a linguagem universal. Mas, mesmo assim, a forma de programar é muito mais simples do que C++, C, do que qualquer linguagem. Então, hoje ela é a linguagem preferida para o ensino de programação. Se você entrar o FRJ, o FMG, a maioria das universidades, das grandes universidades hoje, elas ensinam como primeira linguagem de programação para os estudantes o Python. Isso para os cursos engenharia, administração, computação não, eles aprendem várias, né? Porque o curso deles, além de ser um curso mais profundo, né, onde já entra análise de sistemas, programação e outras áreas, eles aprendem uma gama maior de linguagens, tá? Então, ela foi criada dessa forma, tá? Então, essa é a origem, né? Que foi o projeto ABC, e daí surgiu o Python, que vocês vão ver ao longo do curso, que é uma linguagem que é simples, porém a gente precisa praticar, tá? Então, a origem do nome foi de um grupo humorístico, que na época ele estava até lendo um livro deles, Monty Python, né? Então era um grupo de comédia, e aí ele resolveu colocar o nome da linguagem, o nome do grupo que ele gostava, tá? Então, muitas vezes vocês veem na internet, eu mesmo já vi, né? Vários YouTubes ou e-books onde a pessoa coloca a foto da cobra do lado do nome da linguagem. A pessoa está ensinando o Python e já começa errado, colocando a foto da cobra do lado, e a gente sabe que essa não é a origem, tá? Ok, então agora vamos ao que interessa, tá? Então, nessa apresentação aqui, que eu vou deixar para vocês lá nos slides com as aulas gravadas, eu coloco aqui uma lista de interpretadores online. Não sei se hoje todos estão funcionando, porque eu testei isso aqui faz uns 4 meses. E como eu falei para vocês, o tempo inteiro as linguagens estão mudando, programas, links. Então, assim, esse segundo eu olhei ontem, ele está funcionando. Esse aqui é o que os monitores utilizam. Está funcionando também, esses dois. E vocês podem ver os outros. Esses aqui, digamos assim, tem algum aluno na sala que não tem computador, que só estuda pelo celular, você pode usar os interpretadores online, mas salve os seus arquivos no seu Google Drive, em algum local, tá? Então, vocês depois vão entrar, né? Eu já deixei até um link aí no chat, que hoje a gente vai fazer alguma coisa. Então, você pode usar um desses interpretadores, tá? Então, depois vocês vão entrar com calma e já começar, porque semana que vem já vai ter mais um trabalho, valendo meio ponto. Esse trabalho, ele já vai ser um algoritmo simples para você transformar para o Python, e vocês vão apresentar na aula. Então, vai ser apresentação individual. Então, os 4 próximos trabalhos, não vai ter um ainda online, para vocês fazerem sozinhos e entregar, e os três trabalhos, vamos ter 3 trabalhos onde vocês vão apresentar os programas, tá? Ainda essa semana, eu já vou deixar para vocês o edital do trabalho final, que é aquele trabalho que vale 5,5. Ele vai ser um trabalho individual também, tá? Então, eu vou colocar os temas no chat geral.
Quem for escolhendo vai colocar lá e depois que a pessoa escolheu, outra pessoa não pode mais escolher aquele tema. Então, eu vou lançar esse edital a qualquer momento. E aí você vai escolhendo o seu tema, tá? Se a pessoa escolher por último, ela vai ficar com o tema que sobrar, tá bom? Professora, você já vai mandar primeiro o modelo, como a gente tem que fazer, ou vai mandar junto com o tema? Eu vou mandar tudo, eu vou mandar os primeiros temas e depois eu vou explicando ao longo do curso como é que vocês vão fazer, tá bom? Isso que eu vou fazer, eu vou mandar primeiro os temas, depois eu vou lançar lá na aba tarefa como é que vocês vão entregar, tá bom? É assim que eu vou fazer. Então, primeiro eu vou focar nos temas para vocês já irem pesquisando, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, olha, Professora, pode mais slides já, porque aqui a internet travou, aí eu tive que sair, entrar, desligar o computador e entrar de novo. repete a sua pergunta. Quais foram os slides que a senhora já mostrou, porque a minha internet... Não. Então, esse slide eu vou deixar lá no canal de slide gravado, Beleza. certo? Aí, por exemplo, cada aula que eu dou, eu termino a aula, arrumo o slide e deixo lá. Então, aí tu já vai ver o da aula de hoje, tá? Então, eu estou falando aqui da introdução do Python. E também tu vais entrar lá no canal do Python, lá já tem vários vídeos que tu já pode começar assistindo, porque agora vocês têm que colocar a mão na massa, porque se vocês não colocarem a mão na massa, vocês não vão conseguir sair mais... Por que eu fiz a primeira parte valer pouca pontuação? Né? Se vocês verem, foi no máximo 3 pontos. Porque se eu colocasse valendo 5, muita gente já não ia mais conseguir passar. Então, o que eu pensei? Eu vou colocar valendo 3 pontos, que é para o pessoal acordar, né? Porque às vezes a pessoa começa esse ensino online, ele não está vendo o professor, ele só está em casa. Muita gente está fazendo a comida lá estudando, ou ajudando a cuidar do irmão, ou ajudando o pai e a mãe, e aí só que agora vocês têm que ter um foco. Ainda tem 7 pontos para vocês conseguirem. Então, o foco de vocês é o seguinte. Bem, a Salete deu esses slides essa semana. Eu vou aqui fazer as tarefas da semana. Ver o slide, olhar aqui o programa, o que foi dado na semana. E você tem que ir acompanhando semana a semana, porque quando eu lançar o trabalho, você vai saber fazer o seu, tá? E o trabalho final é o que vai valer mais pontos. Por que eu já vou lançar os temas? Porque você vai ter mais de um mês para produzir o seu trabalho, porque ele vai valer 5,5, tá? Então, olha, esse slide que eu estou mostrando aqui agora, eu estou falando com quem está do celular. Quem está do celular vai ter que produzir um trabalho, né? Então, você vai precisar de algum computador, veja emprestado aí com seu vizinho, no seu grupo, se tu pode ir na casa dele uma vez na semana, ou pegar emprestado aí. Eu sei que é difícil, mas tentem isso, que não é impossível. Eu acho que sempre vai ter alguém que vai te ajudar aí. Então para você fazer essa parte do trabalho agora de programação, porque às vezes é difícil fazer tudo no celular, é muito difícil, tá? Então, continuando aqui. Como é que você vai obter um ambiente de desenvolvimento, que são as IDLE, né? Ambiente de desenvolvimento integrado, né? Em português. Bem, então, como é que você vai obter? Você tem várias formas. Ou você pode trabalhar online, como eu falei para vocês, tá? Tem também o PyDev, mas esse aqui eu não indico muito para vocês, porque isso aqui é mais para profissional. Quando você já está, por exemplo, o pessoal começar a bater aqui em cima, mas eu acho que dá para vocês ouvirem. Quando você já está bem familiarizado, você pode usar isso aqui, eu não indico. O PyCharm, ele é muito tranquilo de usar. E tem uma versão educativa dele, tá? Do Python. Ele é um ambiente para o Windows, né? Você tem uma interface boa, né, com ele, e tem uma versão Edu gratuita. Você pode, se você mirar o seu celular aqui, nesse QR Code, você vai entrar no site do PyCharm. Eu vou deixar essa apresentação lá para vocês. Bem, estão batendo aqui bem em cima de mim, mas acho que dá para vocês ouvirem. Olha, eu estava olhando ontem, mudou um pouco a tela do download, mas eu coloco o link para vocês
tá lá, você vai baixar para Windows, no seu computador instalar, normal, tá? Isso para quem for usar o PyCharm, você não é obrigado a usar esse. Você pode usar um daqueles que eu já mostrei, que tem o link. Eu vou usar basicamente 2 aqui na minha aula. Esse e vou usar o Python mesmo, tá? O Python você vai baixar do python.org e tem o .org.br. Olha, aí aqui tem toda o passo a passo da instalação. Para quem for usar, é só baixar a minha apresentação lá e olhar o passo a passo da instalação, tá? Aí você vai colocar o diretório, vai aparecer todas essas telas de instalação. Aqui já está num Python mais avançado agora. O PyCharm está com Python 3.8 já. Se o seu computador ele for antigo, você marca 32 bits. Se for um computador mais novo, pode marcar 64, porque já tem uma outra caixinha agora no PyCharm que eu olhei ontem, da nova instalação, que está o Python 3.8. Instala a última versão que tiver lá, tá? Então, ele é da empresa JetBrains, né? Por isso que tem esse nome aqui, o PyCharm. Tem a versão educativa. A profissional é paga, tá, pessoal? E aí, depois você fecha e termina a instalação. Ele é muito fácil de instalar. Então, você vai instalar essa versão, que é gratuita. Quem for instalar no computador, tá? Existem vários ambientes de desenvolvimento para você programar em Python. Tá? Esse é o que eu acho mais simples para quem está começando e também utilizar esses online, tá? Para quem estiver no celular. E aí você vai no passo a passo aqui dessas telas, você vai olhando. Se tiver alguma dúvida, me manda mensagem, tá? Olha, então vamos resumir aqui o que a gente precisa. Olha, a gente precisa... Olha, se você pode também baixar o Python direto desse site, tá? Aí, se você baixar direto daqui, você não vai ter um ambiente de desenvolvimento, você vai ter uma tela de programação onde você não pode editar o programa. Eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. Então, você pode baixar daqui, tá? Tem esses 2 sites que você pode baixar, tá? Então, tem uma implementação pronta lá para baixar para o Windows. Se você tiver com Linux, aí geralmente já vem com Python instalado, quando você tem Linux. O que você pode fazer também? Você pode escrever seus programas, por exemplo, em qualquer editor de texto, por exemplo, no Notepad, qualquer um, tá? E aí depois você vai selecionar aquele arquivo que você digitou lá naquele programinha lá e jogar no seu ambiente, né, de desenvolvimento, né, que pode ser chamado IDE ou IDLE. Então, o IDLE, né, que é um ambiente de desenvolvimento e aprendizagem, né, integrado. Esse ambiente aqui, integrado de desenvolvimento e aprendizagem, ele inclui o editor, né? Então, o PyCharm, por exemplo, ele tem a parte que você executa e a parte do editor. Então, você vai escolher o que você vai querer programar. Então, todos os links estão aqui, pessoal, não tem mistério, tá? Então, o Python, ele é uma linguagem imperativa, né? É uma linguagem interpretada, você pode usar até no celular, como a gente já até falou isso para você não vai precisar de um compilador, né? Então, ele é muito simples, ele é uma linguagem que foi criada, uma linguagem imperativa. Essa palavra imperativa quer dizer comandos, ou seja, é uma linguagem executada através de comandos. Eu falo um comando para o meu programa e ele vai executar aquele comando, tá? Então, aqui da Python antigo, eu vou mostrar, eu vou fechar aqui e vou mostrar o ambiente para vocês, mas vamos só terminar aqui. A extensão dos programinhas em Python, quando eu pedir para vocês assim, olha, pessoal, manda o arquivo fonte para mim, você tem que mandar o arquivo .py, tá? Ou .pyc, que o seu
ambiente de desenvolvimento integrado vai gerar para você na hora que você salvar. Quem estiver trabalhando online pode mandar um ponto .txt, né? Que não tem problema também, tá? Mas essa é a extensão aqui de um programa em Python, é o PY. Tá? Então, aqui tem as referências. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui para vocês verem. Ver se vocês conseguem acompanhar aqui a minha tela aqui do computador, tá? Deixa eu fechar aqui. Só um minuto. Eu coloquei esse é o online. Eu coloquei para vocês aí no chat. E também está lá nos canais. Então, olha só aqui. Esse interpretador online aqui, ele é bem legal. Na verdade, aqui, olha, tem várias linguagens que você pode trabalhar online. Olha. Aqui, ó. Aí você vem aqui, ó, coloca Python, né? E aí você pode montar seu programinha. Olha, eu vou apagar aqui, ó. Ó, o pessoal que está online, quem quiser, entra aí no link, nesse link que eu deixei. Se vocês quiserem, eu espero. Se todo mundo só estiver olhando, eu vou passar direto. Mas se alguém for falar isso, Salete, espera que eu vou entrar aí no link. Vocês vão entrar no link ou vocês querem que eu vá falando? Falando aí, vai ficar gravado e depois a gente só faz Tá, olhar. fechou então. Olha só então. Eu acho melhor para mim, né? Não sei, pessoal. Tá, então se você falou por você, eu vou ficar com a sua fala. Olha aqui. Só um exemplo aqui. Por exemplo, olha, eu vou colocar aqui print olá. Olá, pessoal. Ó. Aí aqui, olha, eu vou mandar executar. Tá vendo aqui? Você vem aqui, ó, executar. Ó, olha, eu não sei se vocês estão vendo. Essa parte aqui de baixo da tela mostra a execução do programa. Ó, programa finalizado com código 0. Esse código 0 é porque não teve erro nenhum. Eu vou colocar esse programa errado. Eu vou esquecer a aspas aqui do final e vou mandar executar. Ó. Olha só, sintaxe erro. Teve um erro de sintaxe. Então, olha o que acontece, pessoal. Quando vocês estiverem programando, se vocês esquecerem alguma coisa, esquecerem qualquer coisa no seu programa, uma aspa, uma letra, vai dar esse tipo de erro. E às vezes acontece de dar outros erros que vocês nem conhecem, aí vocês vão lá no help para pedir ajuda, para saber qual é o erro. Olha, aqui online dá para você salvar, ó. Você pode salvar no seu Google Drive, entendeu? Então, por exemplo, o pessoal que está trabalhando online pode salvar, se eu pedir para mandar o programa, você pode salvar para você. Então, olha, eu vou colocar aqui, novamente aqui, ó. Aí manda executar, certo? Aqui, ó, executou, tranquilinho, né? Então, por exemplo, olha aqui no Python, eu vou falar ainda com detalhes sobre isso, mas só vou mostrar essa tela e vou mostrar o PyCharm para vocês também. Olha, o Python, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, A igual a 2. Se você fizesse isso lá no Visual G, ou se você fizer isso em outras linguagens de programação, vai dar erro. No Python, olha, eu vou mandar executar. Não deu erro. No Python, quando você pega uma variável e atribui para ela um determinado dado, ele já assume que aquele valor ali é inteiro. Então, tu não precisa colocar lá no início que é inteiro, quando você está trabalhando dessa forma. Uma outra coisa é o seguinte, a atribuição no Python é igual, não é mais aquela setinha invertida. Então, aí tu tens que seguir toda a regra de sintaxe do Python. Então, A igual, por exemplo, se eu colocar assim, B igual a 3, né? Aí eu coloco assim agora, olha, A igual A mais B.
Às vezes, quando você começa, olha, o que é legal desses ambientes é o seguinte, ó, vou colocar aqui o P. Olha o que aparece para você. Quando você coloca, por exemplo, um P, aparece vários comandos para te dar tipo uma ajuda, uma colaboração. Olha, tá vendo aqui, ó? Tem o print, PDB, aí você pode até depois estudar que comandos são esses. Tudo isso aqui é comando, são palavras reservadas, né? Professora, por que print? Por que essa palavra print no início? Não, eu só coloquei por colocar, estou colocando para mostrar. Eu estou mostrando para vocês um ambiente de desenvolvimento, como é que ele funciona. Isso aqui não, eu não estou montando programa nenhum. Certo? Eu estou mostrando como é que funciona um ambiente de desenvolvimento, que para quem vai trabalhar online, a área que você digita os comandos, acabei de mostrar que quando você esquece alguma coisa, dá erro na sua execução. Tranquilo até aí? Ok? Então, eu não estou fazendo nenhum programa, tá? Então, aqui, olha, por exemplo, ó, eu coloquei aqui aleatoriamente, o A recebe 2, o B recebe 3 e o A recebe A mais B. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, quanto é o valor de A nesse programa depois que eu executar? O que vocês acham? Isso aí já é matéria passada. O que vocês acham? Quanto é o valor de A depois que eu executar esse programa? Vai ser o 5, professor. Vai ser o 5. Por quê? Porque o A recebe 2 e o B recebe 3. Aí o A agora vai receber A mais B, 2 mais 3, 5. Olha, vamos confirmar se o que tu falaste é verdade. Vou colocar aqui, print, vou mandar imprimir na tela o A para mim. Aí vou mandar executar. Olha aí, tu estás correto. Na hora, olha aqui embaixo, na tela aqui de baixo, após a execução. Olá, pessoal, 5. Ou seja, imprimiu 5, que é o valor do A no final. Então, pessoal, essa tela aqui é a tela para quem vai trabalhar online, tá? Eu vou fechar agora essa tela e vou mostrar para vocês também. Eu vou sair desse interpretador, deixa eu entrar aqui no Python, o site do Python. python.org.br. Veja se vocês estão vendo aí. Ó, sair desse programinha, Python Brasil. Então, aqui, olha, é o Python Brasil. Aqui, olha, aqui tem várias coisas legais para você aprender. Olha, inicie-se, introdução, download. Aqui tem para você baixar o Python aqui. Então, eu coloquei esse link para vocês. Olha, aqui já está no 3.9, tá? Então, o que vai acontecer aqui também nas nossas aulas, pessoal? Muitas vezes eu vou digitar um comando no meu PyCharm. Se você estiver com uma versão mais antiga que a minha, o seu comando pode ser diferente do meu. Eu não sei os comandos de todas as versões, porque vai mudando isso, entendeu? Então, às vezes, no 3.9 já tem coisa que não tem no 3.8. Então, tudo isso você tem que saber como é que escreve na versão que você está trabalhando. Então, cada um vai baixar a versão que achar, tá bom? Então, aqui, olha, se você for baixar, olha, tá aqui o download do Python, né, para Windows, para Linux e assim vai. Olha aqui. E aqui esse site, ele tem muita coisa para quem quiser olhar trabalhos. Uma outra coisa que o Python tem, pessoal, que é muito, muito interessante, são as comunidades, listas de discussões e comunidades, né? Por exemplo, teve uma turma, eu falei, pessoal, olha, no trabalho final, que é para apresentar, você pode pegar programas já prontos e dar a sua colaboração. Por quê? Os programas em Python, eles têm código aberto. Então, por exemplo, se você vai pegar um código lá da comunidade para você apresentar aqui na turma e você vai fazer algumas alterações, na hora que você for apresentar, você tem que usar as licenças, né? Que é aquela licença Creative Commons, que é o seguinte, você pode copiar trechos, mas você tem que falar quem é o autor e o que você está colaborando, e depois compartilhar de volta lá. Então, se você vai apresentar um programa que você copiou de alguma comunidade da internet em relação ao Python,
Como o Python é uma linguagem aberta e colaborativa, onde as pessoas colaboram entre si, é tipo o Android. O Android é colaborativo, né? Então, várias pessoas ficam mandando ideias de códigos para implementar, para atualizar o Android. O Python é a mesma coisa. Então, você não pode copiar um programa que você pegou da internet ou de uma comunidade local e colocar o seu nome. Você tem que colocar o nome dos criadores e colocar qual é a parte que você criou. E aí depois também você tem que divulgar lá de onde você tirou. Então, o Python tem várias comunidades que vocês podem entrar. Ó. GitHub é uma das maiores. Não sei se vocês viram, quando aquele hack ele invadiu a conta de 200 milhões de brasileiros, invadiu o CPF, endereço, saiu em todos os jornais, foi esse ano. O local que ele colocou foi no GitHub. Ele colocou os dados de todos esses brasileiros no GitHub. O GitHub é a maior plataforma de colaboração online de todo enquanto é linguagem de programação, aplicativos, pessoal que vive na Deep Web, aí todo mundo aqui colabora no GitHub, tá? Então, vocês podem entrar, tem Telegram, tem tudo que vocês imaginam aí, vocês, para quem gosta, né, pode realmente adentrar nesse mundo. E para quem quer apenas aprender e vai sair da disciplina, você vai estudar normal a disciplina, fazer os programas e escolher um desses programas. Eu também baixei esse daqui, esse que está bem aqui para fazer o download, esse aqui, eu baixei ele. Olha, não sei se vocês estão olhando aqui meu computador, olha, ele está bem aqui, olha, eu baixei, eu tenho a versão 3.8, 3.9. Olha quando eu clico nele, o que acontece? Então, olha só aqui. Vocês estão vendo agora uma tela preta aqui, Python 3.9? Agora sim, professora. Certo. Então, olha só. Esse Python eu instalei no meu computador, tá? Eu instalei desse site do Python. Mas esse também eu não vou utilizar muito, tá? Eu não utilizo muito. Vou mostrar aqui para vocês por quê. Olha aqui. Mas quem quiser, vou colocar aquele mesmo print que eu coloquei lá no interpretador online. Eu vou colocar aqui, ó. Vou lá. Olha só o que vai acontecer. Olá. Ó, coloquei print olá e vou dar enter. Pronto, ele já colocou olá. Vocês estão vendo aí o olá, né? Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aí, se eu tentar ajeitar esse print aqui que está aqui em cima, eu não consigo mais, ó. Eu não consigo editar, ó. No máximo, eu consigo digitar de novo. Mas ir lá em cima, colocar o cursor aqui de volta e tentar consertar, não dá. Aí eu venho aqui, ó. Vou esquecer aqui, ó. Deu um erro também aqui, ó, sintaxe erro. Deu um erro de sintaxe porque eu esqueci. Eu vou mostrar para vocês algumas regrinhas de sintaxe, outras vocês vão descobrir. Mas notem que aqui fica difícil de eu voltar lá em cima, ó. De eu voltar. Ele é muito mais difícil de, ó, se eu tentar colocar o cursor lá em cima, tentar mexer, alterar essa edição, é difícil. Então, o ideal é o interpretador online ou o PyCharm mesmo. Ó, vou colocar aqui, ó, A igual a 10. Agora, B igual a 5. A igual a... Vou colocar A igual a 2A. E vou colocar A igual a A mais... A. Vou colocar A mais A. Vou perguntar para vocês agora. Vocês estão enxergando aí A igual a 10, B igual a 5, o A minúsculo igual a 2A, o A maiúsculo igual a 10 e o A maiúsculo igual a A mais A. Eu pergunto para vocês, se eu pedir para... quanto é que vale esse A que eu coloquei aqui? Print A.
que é o A minúsculo. O que vocês acham? Hein, pessoal? O que vocês acham? Quanto vale o A minúsculo? Ah, tá. Tem 10, né? Porque não tá dando pra ver direito, porque fica muito pequeno. Quem tá no computador consegue enxergar? Eu não tô conseguindo muito bem, não, professor. O primeiro A, ele recebe 10? É 10, o primeiro A. Seria 30, professora? Por que tu achas que é 30? Porque nesse primeiro comando anterior, vai multiplicar por 2 o A, pelo que eu estou tentando enxergar aqui. Certo. E aí aqui embaixo ele já vai receber o valor 20. Isso se ele conseguir multiplicar aqui em cima. Não, vai receber 20. Eu não estava enxergando direito. Vai ser 20, professora? 20. Bora ver, bora mandar imprimir. Tá certo. Tá vendo aí? De 20. Porque, na verdade, eu perguntei o A minúsculo, que é 20, Isso. né? Se fosse o A maiúsculo, ia ser 20 mais 10, que é 30, certo? Então, olha só, esse aqui é o outro ambiente, que é o Python, que é daquele que é o do site que eu acabei de mostrar. Agora eu vou fechar esse e vou mostrar o outro para vocês. Então, hoje nós estamos nos ambientando. Estou mostrando para vocês os programas que existem. Na quarta, a gente vai começar mesmo. Tá? E na semana que vem já tem um trabalho para vocês. Então, essa semana vocês têm que se ambientar nesse programinha e a monitoria, tá? Para vocês poderem continuar lá, porque eu acho que o Alberto já começou, tá? Então, peraí, deixa eu fechar aqui e vou compartilhar outro com vocês aqui. Só um minuto, pessoal. Vejam aí se vocês estão vendo que eu estou compartilhando. Eu estou compartilhando a tela do PyCharm, tá? Ele tem essa caixinha aqui, ele tem toda uma interface, está tudo em inglês, tá, pessoal? Então, se você não sabe, você usa um tradutor aí ou vai se ambientando aí na linguagem. Aqui, pessoal, quando, por exemplo, aqui, aqui essa área é a área onde você vai digitar, por exemplo, aqui, ó, você vai abrir um novo arquivo, você clica em New, ou Alt mais Insert. Aí você clica em New, aí você vai abrir um novo arquivo, né? Vou colocar aqui, por exemplo, Olá. Você quer em texto? Você quer... Ó, aqui, esse ambiente aqui também tem várias linguagens que você pode trabalhar, tá vendo? Python, aí eu vou colocar aqui, aqui, ó, Olá. Aí Python, você coloca aqui, ó, ok. Pronto, já criou aí. Aí tá, vou colocar aqui, ó. Deixa eu apagar tudo para vocês verem aqui. Essa é a tela. Aqui desse lado aqui esquerdo tem o número de linhas do seu programa. Esse outro lado aqui é porque esse ambiente de desenvolvimento ele trabalha muito com programa principal. Esse main, M-A-I-N, é programa principal. Ó, se eu clicar nele, ó, isso aqui é um outro programa que eu estava mexendo ainda há pouco. Ó, vou fechar ele. Fechei e vou fechar esse outro aqui. Aí olha só aqui, tá vendo? Agora eu vou abrir um novo aqui, ó. Novo arquivo. Opa, aqui. Lá. Pronto, abriu um novo arquivo. Aí ele cria um programa principal para esse novo arquivo. Isso é no PyCharm. Aí eu vou colocar aquele mesmo print que eu usei nos dois, ó. Print
Olha, quando você coloca print, o que é legal desses ambientes? É que aparece para você os comandos, olha. Que você pode usar a forma que é escrito. Aí, ó, coloca print, entre aspas. Olá. Olá, mundo. Aí, eu também, ao invés da aspas, posso usar esse apóstrofo, ó. Eu acho que ainda está usando. Quer ver? Para executar no PyCharm, ou tu clica nesse símbolo do play verde aqui, ou então é Ctrl Shift F10. Ó, executei. Ó, olá, mundo. Eu posso usar tanto aspas, ó. Agora eu vou parar aqui, vou de novo, olha. Agora eu vou colocar aspas. Ó, olá, mundo. Vou clicar aqui no play verde. Olha, aqui embaixo é a área de execução. Ó, processo finalizado com código 0. Olá, mundo. Você pode continuar seu programa. Por exemplo, vou colocar aqui A igual a 4, A igual a 4 vezes A, B igual a 2, C igual a A mais B. Vou mandar executar. Executou. Eu não mandei imprimir nada, então apareceu só Olá Mundo. Mas aí eu pergunto para vocês, qual é o valor do B, depois da execução desse programa, pessoal? Qual é o valor de B? O que vocês acham? 18. Bora ver? Certinho, 18, tá? Então, por que 18? O A primeiro recebe 4, depois ele recebe 4 vezes 4, que é 16, e o B recebe 2. 16 mais 2, 18. Perfeito. Tá? Então, esse aqui é o ambiente do PyCharm. Eu acho ele muito bom para quem está aprendendo, porque ele tem um help legal. Ele quando você pode editar a hora que você quiser e entrar, tá ali. Então, para quem tem computador, ele é muito bom. E aquele online que eu mostrei agora para vocês, eu gosto muito dele também. Ele é uma versão mais antiga, mas ele também é muito fácil de usar. E os monitores gostam muito de usar o do Google. E aí vocês vão ver o que vocês vão preferir aí utilizar, tá? Então, eu vou fechar aqui um pouquinho e vou abrir aqui um slide aqui para vocês. Só um minuto. Tá? Então, a missão de vocês de hoje e amanhã é escrever o primeiro programa de vocês, tá? Vocês podem começar usando a expressão print, né? Usando a função print. Eu vou colocar aqui alguns exemplos, depois vocês vão abrir essa apresentação e vocês podem ir fazendo, tá? Então, você vai colocar o seu programinha em qualquer um desses ambientes que eu mostrei para vocês. Aí você vai só escrever print, alô mundo, ou olá. Não precisa me enviar. Você pode me enviar se tiver dúvidas. Ah, Salete, eu escrevi esse programa e apareceu esse erro aqui. Então, no início, eu vou ajudar vocês a mostrar, olha, o erro está nessa linha. Porque quando a gente está começando, a gente não tem muita experiência de achar os erros. Tá? Então, aqui, olha, você vai escrever lá e vai mandar executar. Ó, vai executar alô mundo, né? Aí vai aparecer, olha, que o processo foi finalizado com código 0. Quem estiver no PyCharm, Chico, o que é mais fácil? Clicar no play verde ou ficar Ctrl Shift mais F10? Claro que é no play, mas, por exemplo, período passado era Ctrl F5, né? E agora mudou, né? Eu fui olhar hoje e tinha mudado. Então, você vai usar o print, né? O print, ele é uma função que vai apresentar algum dado na tela. O print, pessoal,
ele tem aquela mesma função que a gente aprendeu lá no algoritmo, escrever ou imprimir, né? Vai aparecer na sua tela. E, na verdade, o print, ele sempre vem precedido, ele vem precedido de parênteses, e aqui dentro você tem o argumento do print. Então, lembra quando você aprende matemática f de x? Né? Quem é o x? É o argumento que é passado para o f, né? O argumento da função. Então, o print é como se fosse uma função do Python, e dentro desse parêntese está aquilo que você quer que apareça na tela. O que você quer que imprima, que seja apresentado na tela. Então, se você colocou aqui print alô mundo e manda executar, né? Você vai clicar aqui. Quem estiver trabalhando no próprio Python, naquela tela do DOS que eu mostrei, quando você der o Enter, já vai executar, já vai aparecer alô mundo, tá? Então, vai depender do ambiente que você usar. Isso daqui é para o PyCharm, tá? Que eu estou mostrando, tá? Outra coisa, muitas vezes, em alguns sistemas, eu acho que isso aqui quase não acontece, mas se acontecer de você mandar imprimir alô mundo e der um código de erro, é porque às vezes não aceita esse acento aqui. Aí você coloca antes do programa essa linha de comando aqui, tá? Que vai chamar a biblioteca com esses elementos aí, tá? Com esses acentos. Então, muitas vezes, alguns aplicativos não aceitam, aí você coloca, tá? Nos que eu mostrei, aceita tranquilo. A gente viu que a gente colocou acento e realmente foi bem aceitável lá. Então, olha, por exemplo, se você colocar, olha, quando você escreve o print, né, você vai colocar uma frase aqui dentro. Ou você coloca entre aspas, ou entre o apóstrofo. Só que você não pode usar, de um lado, uma aspa e no final um apóstrofo. Isso vai dar erro de sintaxe também, olha. Olha esse exemplo aqui. Se você começou com aspas, termina com aspas. Se começou com apóstrofo, termina com apóstrofo. Se você fizer diferente disso, vai dar erro também, você vai ter que consertar esse erro, tá? Tá? Então, olha, em vez de simplesmente ficar quebrando a cabeça, tentando fazer seu programa funcionar por tentativa e erro, procure ler a mensagem de erro, tá? Então, muitas vezes a pessoa fica lá escrevendo no programa da sua cabeça, ela não sabe nenhuma regra de sintaxe e fica tentando escrever. Não faça isso, tá bom, pessoal? Leia a mensagem de erro, veja o help, veja como é que escreve o comando adequadamente, ok? Aspas simples ou dupla, né? Aí, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês, ó, se você colocar print bica d'água, como aqui tem uma aspa simples, né, o apóstrofo tem aqui uma simples, isso aqui você tem que escrever entre aspas. Por quê? Porque se você tentar escrever dessa forma que está aqui embaixo, vai dar erro de programa. Por quê? Porque o que o programa vai entender aqui? Que ele tem que parar de imprimir aqui depois do D. Ele não entende isso daqui. Porque o programa ele não é inteligente. Ele não é você que entenderia que aqui é bica d'água, não. Ele vai olhar aqui, ó, aspa simples, bica de aspa simples, imprime. Ele é um robô, né? E aí vai dar, na hora que você mandar imprimir esse aqui, esse vai dar erro. Então, qual é o correto quando tiver esses casos? É esse primeiro aqui, tá? Existem outras pegadinhas que podem surgir aí na vida de vocês. Estou mostrando uma aqui. Aqui eu colei aqui a tela do programa, para não ficar indo lá e voltando. Então, a função print. O print é uma função, eu já falei para vocês tudo isso, que o Python é uma linguagem imperativa, ou seja, ela é uma linguagem que é executada por comandos. E o print ele é uma função como uma função em matemática, onde você passa o argumento. Por que eu não posso escrever dessa forma, sem parêntese? Por que eu não posso fazer isso? Justamente pelo que eu falei para vocês
né? Que o print, o Python, ele é uma linguagem de programação, ela é baseada em conceitos matemáticos de função, né? Então, por exemplo, quando você coloca o print é uma função. Lembra quando eu falei no final da matéria para vocês sobre função e procedimentos, onde você passa um argumento para a função? Então, quando você usa o comando print, dentro desse parêntese está o argumento, que é aquilo que você quer que seja impresso, tá? Por isso que eu não posso escrever o print sem esse parêntese, porque o print é uma função, tá? Então, print é uma função, tá? Onde o que está dentro do parêntese é o argumento dessa função. Tá? Então, vocês vão escrever o primeiro programinha, você pode... vocês viram quando eu mostrei os 3 ambientes, que eu posso colocar uma linha, né, após cada linha. Você pode fazer alguns testes aí no seu ambiente de desenvolvimento, escrever alguns prints, alguns comandos de atribuição. A atribuição é o igual. Tá? Se eu escrever essas 2 linhas de comando aqui, eu vou ter aqui alô mundo, um bom dia. Então, olha só aqui. Tá? Outra, eu posso também colocar entre vírgulas, usar o print entre vírgulas, como a gente fazia lá no Visual G. Olha, alô mundo, vírgula, um bom dia. Print, alô mundo, um bom dia. Entendeu? Por exemplo, eu posso escrever isso aqui em 2 linhas, mas o print só vai terminar quando eu fechar o parêntese. Então, aqui, por exemplo, se eu escrever, o print for muito grande, aí eu coloco print, aí abro parêntese e vou escrevendo. Se eu não fechar o parêntese, o Python entende que eu ainda não terminei o print, mesmo que eu dê Enter e escreva na próxima linha. Quando eu fechar o parêntese, ele vai entender que o print acabou. Então, você pode escrever também... isso aqui é para mostrar para vocês que você pode escrever em várias linhas, tá? Olha, aqui no Python, eu quero escrever, eu quero que apareça na tela alô mundo e um bom dia embaixo. Tem um comando no Python que é o /n. Lembra lá no Visual G, como era que eu pulava uma linha lá? Não sei se alguém lembra, era o escreval. Você tinha o escreva e o escreval. Aqui no Python, tu usas esse /n aqui. Se tu usar o /n, ele vai escrever alô mundo, pula uma linha, bom dia, tá? Então, aqui você pode abrir essa aula, tá? Você vai abrir essa aula e fazer o passo a passo do que está nessa aula hoje, tá? Olha aqui. Escreva um programa em Python que produza o seguinte resultado, né? Lista de compras, leite, pão e café. Eu quero que apareça na tela lista de compras, leite, pão e café. Então, notem o seguinte, que há uma linha em branco aqui, olha, entre lista de compras, entre o título, né, e os itens. Você pode usar vários prints para resolver esse problema, mas não é adequado você usar vários prints. Basta você usar o /n, né? Então, você pode colocar print, entre aspas, lista de compras, 2 pontos. Aí coloca /n, pulou 2 linhas. Se quiser pular uma, /n. Leite, vírgula, /n, depois /n, pão, /n, café. Pronto, pulou as linhas. Olha aqui. Lista de compras, 2 pontos, /n, pulou 2 linhas. Mamão, /n, pão, /n, café. Então, aqui esse /n só vai pulando as linhas. Ou então, se você que está começando escrevesse vários prints, está certo também. Tá? Mas aqui é uma forma já de você simplificar o seu programa. Então, isso aqui, pessoal, que eu coloquei aqui, já é a linha de comando que você vai digitar lá no Python. Tá? Então, isso aqui já é o programinha em Python. Aí aqui você pode usar aspas, tá? Aspas ou aspas simples, que é o apóstrofo. Aspas simples, tá? Olha aqui.
se você pedir para imprimir 345, vai aparecer na tela 345. Se eu pedir para imprimir isso aqui, pessoal, qual é o resultado que vai aparecer na tela? Me respondam aí. Pega aí uma calculadora aí e me responda. Qual é a operação que é feita primeiro? Multiplicação. Isso. Então, se se você colocar no Python isso para fazer, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele não vai aparecer na tela, mas o que vai ser feito? Vai ser assim, 12 mais 5 vezes 9, 45. Isso aqui é igual a 57, não é isso? 57. Ou seja, na hora que for aparecer na tela, vai aparecer só o 57. Tá? Então, não é 12 mais 5 vezes 9, é 5 vezes 9 mais 12. Tá? Então, aquela ordem lá da precedência dos operadores, vocês têm que relembrar também para quando for fazer os problemas de vocês. Tá? Agora, se eu colocasse um parêntese aí entre o 12 e o 5, aí ia fazer primeiro, né? Nesse segundo caso aqui, ia fazer primeiro. Aqui ia fazer primeiro 12 mais 5, que é 17, vezes 9. Então, alguém aqui tem calculadora, fala, aqui ia imprimir esse resultado. Né? Então, primeiro o que está no parêntese e depois multiplica por 9. Tá? Então, olha só aqui. Se você colocar isso aqui, olha, aí ele vai fazer a conta, né? Vai fazer a conta e vai te colocar 45 mais 12, vai dar 57. Mas se você colocar dessa forma, isso aqui é semelhante ao que vocês faziam no Visual G. Print vai aparecer na tela. Quando você coloca, entre aspas, aqui, essa equação, o programa não executa nada, é apenas um texto. Vai aparecer na tua tela 12 mais 5 vezes 9 igual, aí aqui ele calcula, tá? Nessa parte aqui. Tá? Alguma dúvida aqui? Bem, então, lembrando aqui da precedência dos operadores, né? Então, se você tem essa expressão aqui, olha, quanto vale essa expressão? 2 mais 2 menos 2 vezes 2 mais 2 menos 2 vezes 2 mais 2. O que você vai... Aqui tem o passo a passo. Se você pedisse para o computador resolver, como é que ele faria? Primeiro, resolve o parêntese, olha aqui, 2 mais 2, 4. Né? Aí repete a expressão, aí você vai fazer a multiplicação. 2 vezes 4, 8. Aí resolve esse outro parêntese. 2 menos 8 menos 6. Resolvido isso, vai resolver essa multiplicação. 2 mais 2 menos 4 menos 6. Agora sim você vai da esquerda para a direita resolvendo tudo. 4 menos 4, 0. Resultado menos 6. Tá bom, pessoal? Se você quiser o código em Python, tá aqui, olha, para quem for colocar lá. Façam esses exercícios hoje para vocês se familiarizarem com o ambiente Python, tá? Tem esses exercícios, podem fazer. Outra coisa, expressões com números de ponto flutuante, que são os reais. Aqui a gente chama... vocês vão ver muito essa palavra aqui, ó, float. Números que tem vírgula, tá? Aí, ó, 12 dividido por 5. Se você mandar executar isso aqui, vai aparecer na sua tela 12,4, tá? Aí aqui, olha. Notem que o ponto decimal é um ponto. Quando você coloca vírgula no Python, você está separando expressões para imprimir. Então, olha, se você for... façam esse teste no Python, que vocês para vocês poderem se familiarizar. Aqui vai imprimir 12 e 5 dividido por 4. Quanto é que dá 5 dividido por 4? Deixa eu ver aqui. Então, olha, 5 dividido por 4, né? Aqui, ó, 1,25. Então, na sua tela vai aparecer esses dois números. Aqui não, aqui vai aparecer 12,5 dividido por 4, né? Então, aqui, o de cima, 12,5
0,5 dividido por 4, que é 3,125. Tá? Então, não esqueçam que esse ponto aqui é o ponto decimal, e quando tu coloca as vírgulas no print, tu estás separando. Por exemplo, você coloca assim, ó, print. Vocês são demais, vírgula, 1000. Quando você coloca a vírgula, vai aparecer na tela, vocês são demais 1000. Né? Você colocou entre vírgula, você está separando os argumentos que você quer que apareça na sua tela. Tá? O Python, ele, quando você manda executar qualquer programa, por exemplo, aqui, olha, uma dízima periódica, se você mandar imprimir 2/3, vai aparecer mais ou menos 16 casas decimais. Podem contar aí no programa de vocês, geralmente é o que vai aparecer para vocês aí. Tá? Então, ó, olha só aqui. Então, quando você faz uma divisão, vai produzir um número real, um ponto flutuante, né, um float. Tá? Aqui, olha, escreva um programa que imprima o valor do seu índice de massa corporal. Lembre-se que o IMC é calculado por peso sobre altura ao quadrado. O termo ao quadrado aqui no Python é x vezes x. Aqui, ó. Olha, por exemplo, se o seu peso for 83 e a altura 1,79, como é que você vai calcular? Vai ser o peso dividido por 1,79 vezes 1,79, tá? X vezes x. Daqui para você. Isso vamos deixar assim o ao quadrado. Depois a gente vai aprender que são dois asterísticos, tá? Então, eu queria que vocês colocassem esses testezinhos no Python. Coloca o peso de vocês para calcular e verifica o que vai acontecer. Então, quais são os erros comuns que a gente que está começando a comete? É colocar vírgula quando a gente tem que colocar ponto. 1,79, tá? Então, se você trocar o ponto decimal por vírgula, vai dar erro, né? Vai dar erro porque a vírgula estão dentro dos parênteses, né? De uma expressão, você não está separando argumento. A vírgula no print é para separar argumentos, como eu falei para vocês. Então, se você quiser colocar 1,79, você usa o ponto e não a vírgula, tá? Então, aí vocês vão começar a se familiarizar com esses erros que acontecem de forma comum, tá? Então, eu vou parar a aula por aqui, vou deixar 2 slides para vocês. Na aula que vem a gente continua e a gente vai fazendo uns programinhas no Python, mesclando com a aula, tá bom, pessoal? Então, a gente se encontra, então, na próxima aula.